Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 11, trecho 65. Partilha da Escola da Divina Vontade, estudo 52. Quem faz a vontade de Deus pode dizer que sua vida acabou. Continuando meu habitual estado, o bendito Jesus se fazia ver dentro de mim, mas tão fundido comigo que via seus olhos nos meus, sua boca na minha, e assim de tudo mais. E enquanto assim o via, me disse: minha filha, olha a quem faz minha vontade, como me fundo e me faço uma só coisa com ela. Faço sua vida própria, porque minha vontade está dentro e fora da alma. Pode-se dizer que é como o ar que ela respira, que dá vida a tudo nela, como luz que faz ver tudo e faz compreender tudo. Calor que aquece, que fecunda e faz crescer. Coração que palpita, mãos que operam, pé que caminha. E quando a vontade humana se une ao meu querer, forma-se a minha vida na alma. Esse trecho aqui mostra, que o que Jesus estava falando no estudo 52, que a vida a vontade é a vida, que vontade e vida é como se fosse um sinônimo, assim, como se fosse um significado, porque não existe vida sem vontade. Não existe vida sem vontade. Você não faz nada se você não tiver vontade de fazer. A vontade é o desejo que te move a fazer alguma coisa. Então, se você perde a vontade de viver, você perde a vontade, você para de viver. Você vegeta. Você fica vegetando. E por mais que, tipo assim, se você perde a vontade de trabalhar, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais sair para lugar nenhum. Eu não quero mais comer. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Aí, se você chegar num ponto desse, você fala assim, não quero mais viver. Aí você fala, eu vou ficar sem fazer nada, vou esperar a morte chegar. Tem gente que vai entrar no estado, tem pessoas que podem entrar num estado de depressão tão grande, porque perde a vontade de viver, não quer fazer mais nada, que acaba tirando a própria vida. Ou se não tira a própria vida, se não chega a tirar a própria vida, mas fica assim, quase morta, só respirando, uma vida muito triste, porque perde a vontade. Ficar sem vontade é uma coisa, é horrível. E aí o que a gente faz quando a gente vive com a vontade divina? Você perde a sua vontade, e aí você não pode viver sem vontade, porque senão você morre, você vive uma vida muito, muito triste. É insuportável viver sem vontade. As pessoas que vivem com depressão, sem vontade de nada. Quer ver, o sinônimo de depressão, Sintomas de depressão. Vamos procurar aqui. Sintomas de depressão. Eu vou falar sobre isso porque Jesus falou sobre isso na aula, sobre a gente ficar sem vontade.
E aí foi interessante demais o que ele falou, explicando esse estado que a gente fica sem vontade. A gente vive num estado assim. Eu vivo assim, como a Aline estava falando, né? Ela vive sem vontade, só que com a gente não é depressão, não é doença. É que você não tem vontade para nada. Você mesmo não tem vontade, mas você tem a vontade divina. Deus te dá a vontade dele. Eu vou explicar, mas assim, o que é o sintoma da depressão? Quando você fica... Depressão requer um diagnóstico médico. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos. Estes podem incluir alteração de sono, apetite, nível de energia, concentração. Você perde a vontade. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas. As pessoas podem ter ansiedade, apatia, culpa, descontentamento, desesperança, mudança de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades, solidão, tristeza, tédio. Então causa essa falta de vontade. Você fica no estágio de depressão, você não quer fazer nada, não espera nada, não quer nada, perdeu tudo, você perde a vida. Falta de concentração, falta de vontade, aqui ó, no estado depressivo, falta de vontade, sensação de vazio ou tristeza, falta de vontade para realizar atividades, falta de energia e cansaço constante, irritabilidade, dores e alteração no corpo, problemas no sono, perda de apetite, falta de concentração, pensamento de morte, abuso de álcool, droga, lentidão. Aí o que acontece? Quando você vive na divina vontade, você perde a sua vontade, só que Deus coloca no lugar desse vazio, Ele coloca a vontade dele. Então você não fica infeliz, você não fica com esses sintomas de depressão, tristeza. Só que é o que ele estava explicando na aula. O que acontece? Tem horas que você sente essa falta de vontade, por alguns momentos você sente essa falta de vontade, mas você usa a sua inteligência, memória e vontade. E tem no seu coração amor por Deus. Então você se move por amor a Ele, você se move por puro amor a Deus. E aí quem vai te mover é a vontade dele, ele vai colocar a vontade dele nesse vazio. Nessa falta de vontade, vai colocar a divina vontade. Nessa falta de vontade humana, vai ser colocada a vontade divina. Então, aí a felicidade, você não tem você não tem pensamento suicida, você não tem pensamento de perturbação, de ansiedade. Não tem. Você vive numa felicidade muito grande, uma energia. Você não fica com falta de energia, você fica com energia que não é sua. Só que em alguns momentos você vai sentir essa privação, como se fosse assim. É o que ele estava explicando, né? É a privação que a Luísa sentia da humanidade de Jesus. É como se a gente sentisse a privação dessa corrente de força, de ânimo e de felicidade que tem a vontade divina. Mas você não perdeu a vontade divina, você não está na vontade humana, mas é a vontade divina que você sente essa sensação de falta de vontade. Mas é uma vida que você fala assim, apesar de sentir esse cansaço, essa falta de vontade, eu não troco essa vida por nada neste mundo. É a vida mais perfeita que existe. É tudo que eu quero. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero. E aí, mas quando você começa a fazer as coisas que você tem a vontade divina para fazer, quando você está fazendo, você está feliz, tá? É incrível. Você fica feliz, você tem ânimo para fazer. Você não está... É difícil até explicar. Mas a sua vida acaba, porque a sua vida é a sua vontade. E a sua vontade agora é divina, não humana. Você não tem vontade humana de fazer as coisas. Você tem a vontade divina para fazer as coisas. Você se move só por Deus. É desse jeito. Depois, havendo recebido a comunhão, estava dizendo a Jesus, eu te amo. E ele me disse. Eu já tinha meditado esse trecho, mas eu vou meditar de novo. Minha filha, queres amar-me de verdade? Eu acho que eu tinha meditado, mas não foi assim, no vídeo, não sei.
Jesus, eu te amo com a tua vontade. Ele falou, se você quer me amar de verdade, fala, eu te amo com a sua vontade. Jesus, amo-te com a tua vontade. E como a minha vontade enche o céu e a terra, o teu amor me circunda por toda parte. E o teu te amo se repercute nos céus e até no fundo dos abismos. Meu Deus, que incrível, a gente não consegue nem entender direito isso aqui. Mas é o que ele falou. O que é me amar eu te amo na tua vontade? É amar tudo que ele faz. Amar a sua vida como ela é. Amar os desígnios de Deus. Não querer mudar nada. Falar, eu te amo com a tua vontade, com tudo que acontece. Eu te amo do jeito que tá. Eu te amo. Não quero nada. Só tenho a agradecer, agradecer, agradecer. Eu amo a sua vontade. E ela é que domina tudo. Ela que é a vida de tudo. Então eu amo as coisas como elas são. Como elas se apresentam, e eu recebo tudo do Senhor. E amo tudo. Assim, se queres dizer te adoro, eu te abençoo, eu te louvo, tu dirás unida com a minha vontade. Você se une com a minha vontade. Fica morta, né, a sua vontade humana, só quer a minha, só quer o que eu quero, e aí você vai me amar. Vai ser a minha vida palpitando no seu coração, vai ser minha vida. Você perdeu sua vida, então você vai me amar com a minha vontade. Vai ser a vida divina. A vida divina na sua vida humana, na sua alma humana. E aí tudo que você fizer vai ser a vida divina que vai estar movendo o seu corpo, movendo sua boca, movendo seus pensamentos. Porque é a alma que move o corpo. E a sua alma vai ter uma vida divina. A sua alma vai ser alimentada, vai ser, como é que fala? A sua alma vai estar sendo animada por uma vida divina e não humana, por uma vontade divina e não humana. Então tudo que você fizer com o seu corpo, com a sua mente, vai ser divino, porque é uma vida divina que está na sua alma, e é a sua alma que anima seu corpo. Então o que você falar, o que você olhar, o que você fizer vai ser divino. Em minha vontade as coisas são simples, fáceis e imensas. Minha vontade é tudo, tanto que meus mesmos atributos o que são. Um ato simples de minha vontade. Assim que se a justiça, a bondade, a sabedoria e a fortaleza fizerem seu curso, minha vontade os precede, os acompanha, os põe em ato de agir. Em suma, não se afastam um ponto do meu querer. Por isso, quem toma minha vontade, toma tudo. Aliás, pode dizer que sua vida terminou. Terminadas as fraquezas, as tentações, as paixões, as misérias, porque em quem faz meu querer, todas as coisas perdem seus direitos. Porque o meu querer tem um primado sobre tudo e direito a tudo. Então, ele que te move. Não tem, a sua vida é dele, ele que vive em você. A consumação de Deus na alma. A consumação de Jesus na alma. Volume 12, trecho 58. Lamentava-me com Jesus por sua privação e dizia entre mim: tudo acabou, que dias tão amargos meu Jesus se eclipsou, se retirou de mim. Como posso seguir vivendo? Enquanto isso e outros exatinhos diziam, eu sempre amava Jesus com uma luz intelectual que dele me vinha, disse-me. Então a gente sente, é como Jesus explicou. Gente, para mim foi tão importante essa explicação dessa privação que a gente sente. Porque ele não tem a privação da humanidade de Jesus, porque ele não vê Jesus. Aí você fala, mas você não sente a privação, porque já que você ama tanto Jesus, você não sente a privação porque você não vai à missa todo dia e não está comungando todo dia. Você ama Jesus, você tinha que sentir essa privação da Eucaristia. Eu senti uma vez, antes de conhecer a Divina Vontade, quando falou que as igrejas fechavam, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu não ia receber a comunhão. Mas hoje eu vivo uma santidade que eu sei pela verdade, por minha inteligência, memória e vontade, pelas potências da alma que Jesus está comigo o tempo todo. Ele fala sobre ser hóstia viva, então ele fala, desapega da Eucaristia, não fico pensando que eu estou só lá, não, eu estou em você. Aí eu acredito no que ele fala, eu vivo assim, acreditando no que ele fala. Ele falou isso, eu acredito, não duvido de uma palavra. Então seria uma ofensa a ele se eu ficar chorando, e sair desesperado igual hoje eu tenho um horário estendido de almoço. Se eu falasse assim, não, Jesus, eu vou aproveitar para te visitar na comunhão, eu não vou fazer partilha, não vou estudar o livro do céu. Qual que é a vontade dele? Qual que é a vontade dele? Que a vontade dele seja conhecida. Ele insiste nisso, ele insiste. Então eu falo, então eu vou fazer a tua vontade.
É comunhão. Fazer a vontade de Deus é estar em comunhão com Ele. Quanto mais você faz a vontade dEle, mais você tem relações com Ele, comunhão com Ele. Mais mais a consumação acontece, é pela vontade de Deus, é pelo relacionamento que você tem com a vontade dEle. Quanto mais você está ordenada na vontade dEle, no que Ele quer que a vontade dEle seja conhecida. Aí você faz isso, é mais que comunhão. Ele fala, minha vontade é mais que comunhão. Então, mas a gente sente essa privação, esse estado de ânimo que ele estava explicando no estudo 52, de você não ter vontade. Hoje eu acordei, eu falei assim, Jesus, eu entendi, eu estou vivendo assim, de vez em quando. Eu não tenho vontade humana. E aí eu sinto um desânimo, às vezes eu vivo como se eu estivesse me arrastando. Mas aí, de repente, aí eu começo a fazer as coisas por amor a Ele. Um exemplo, por exemplo assim, ó. Hoje eu acordei. Antes eu acordava com uma vontade de acordar. Uma vontade de acordar, de fazer as coisas, e de já fazer, e fazer a escolinha. Eu tinha vontade de acordar. Tinha uma vontade minha de acordar e ficava... Hoje eu não tenho. Eu tenho vontade de ficar na cama e de não levantar da cama. Mas aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu coloco o meu relógio para despertar e eu coloco longe da cama. Longe mesmo, porque se eu colocar perto, é perigoso eu desligar e dormir de novo. Porque eu não tenho vontade de acordar. É ruim isso, é ruim. Porque você pensa assim, nossa, mas eu não tenho mais vontade de fazer as coisas de Deus, não tenho mais vontade de levantar da cama. Mas eu acordo de todo jeito, eu acordo por amor puro a Deus. Aí eu acordo e vou fazer. Quando eu começo a fazer, eu fico tranquila. Mas antes de fazer, parece que eu não vou conseguir. De tanta falta de vontade, fica parecendo que é uma má vontade. Aí ele falou que isso é a privação. Achei incrível explicar isso. Então é maravilhoso, é lindo, porque eu faço por amor puro. Agora eu tô achando mais lindo ainda. Agora eu acho lindo, que ele explicou. Porque o que eu mais quero é que eu tenha esse amor puro por Deus, que não tenha nada meu, que seja um amor para Ele, só por Ele. Aí acontece essa consumação, então. Aí ele falou, minha filha, a minha consumação sobre a cruz continua ainda nas almas. Quando a alma está bem disposta e me dá vida nela, eu revivo nela como dentro da minha humanidade. Você está disposta, mas não é disposta de falar, estou cheia de energia, de vontade de fazer as coisas, não é? Você está disposta pela inteligência, memória e vontade. Sim, Senhor, eu acredito em tudo que eu estou falando. Eu acredito e eu estou disposta a viver tudo que o Senhor está falando. E eu vou confiar somente na tua graça, porque eu não tenho condição de nada, eu não tenho vontade para nada, eu não tenho nada. Eu sou um vazio, eu não tenho força, eu não tenho vontade, eu não tenho amor, eu não tenho luz, eu não tenho inteligência, eu não tenho nada. Eu vivo tudo que o Senhor quiser. Mas se o Senhor me der para viver, porque eu não tenho. Se o Senhor me der a sua vontade, que ela contém tudo. Mas se não tiver a sua, eu não levanto da cama. Se não tiver a sua vontade, eu entro em depressão. Como está escrito, o que é depressão? É falta de vontade. Se não tiver a sua vontade, eu vou te dar a minha. Se o Senhor não me der a sua, eu fico morta. Fico morta, não faço nada, não saio do lugar. Fico me arrastando o dia inteiro e não faço nada. Mas se eu me der a sua vontade, der corda no reloginho, como ele falou na escolinha, aí eu vou. Aí eu fico girando na sua vontade. Quando o Senhor me parar de dar corda, eu paro. Aí tem hora que tem que parar de dar corda para eu poder descansar. Porque tem hora que a gente fica esgotada, aí descansa um pouquinho. As chamas do meu amor queimam-me e a gente vive a vida dele. Ele revive a paixão. Gente, eu estava falando com a Ruth, eu estava falando no grupo. O que acontece? Jesus fala para a gente se mover, a amar mais, a se doar mais. E aí ele fala para a comunidade, né? E aí ele está exortando, está corrigindo. Aí a gente pensa assim, aí a Aline estava explicando, né? A Ruth, ela pensa que é ela. Tanto que ela pensava que era, ela chega e irritava a Aline. De tanto falar, eu que não estou correspondendo, eu que não estou fazendo a vontade de Deus. E ela sentiu uma dor muito grande, mas não era ela. Aí eu falei assim, Ruth, você estava tomando sobre si as dores dos outros. O que os outros não sentem de dor, você sente no lugar deles. É a mesma coisa que Jesus viveu. Ele tomou sobre si as nossas dores. Não era para ele sofrer.
Não era para ele sofrer, porque ele não tem pecado. Ele está pagando pena no nosso lugar. Então a gente paga a pena. Era para a pessoa sentir a dor. A pessoa com quem Jesus está falando era para sentir a dor. Só que a pessoa não sente. Aí a Ruth sente. Sente no lugar do outro. Se coloca na cruz e sofre. E Deus tira dela uma dor de amor puro. Porque ela pensa que ela não está correspondendo, mas não era ela. Aí eu mandei lá no grupo essa... A gente vive demais as humilhações. E se a gente não se conformar com a vida de Jesus, como que a gente vai ser Ele? A gente aceita tudo como Ele aceitou. Como eu li hoje na escolinha, Ele falando para o Pai, Ele se oferecendo para o Pai. Eu aceito tudo que o Senhor me enviar. De dor, de sofrimento, de perseguição, de tribulação, de amargura, de tudo. A gente faz a mesma coisa. Se a gente não fizer essa oração verdadeiramente, não sair do nosso coração essa oração, não vai se parecer com Jesus. A gente é outro Cristo. A gente fala com todo o coração. Pode mandar o que o Senhor quiser para mim, eu vou agradecer. Mas a gente fala confiando na graça dele. A gente confia, se abandona. Eu confio no Senhor. Eu confio. E Ele vive a vida dele em nós. Aí você fala, não quero viver a vida de Jesus não, porque Ele sofreu demais. Ele sofreu demais, eu não sou mesmo capaz. Mas eu não tenho medo de fazer essa oração. Tem gente que tem medo de fazer essa oração, como já foi falado na comunidade, uma pessoa que estava falando, que estava lendo as 24 horas da paixão, não é daqui da comunidade não, outra pessoa. E aí começou a sentir muita coisa, passar por muita provação, falou, não quero sofrer. Então parou de ler as 24 horas da paixão. A gente não tem que ser confiando em nós mesmos, na nossa força, na força que vem de Deus. É Ele que vem, Ele quer a sua vida, Ele pergunta, eu posso assumir sua vida? Pode. Vai ter sofrimento, tem problema não. Eu quero ser mesmo o que o Senhor quer, eu quero estar na ordem, na vontade divina. A vontade divina é essa, que todos vivam como o Senhor viveu, o Senhor é modelo, amém, pode fazer o que o Senhor quiser. Ele vem viver em nós. Conforme sente, e por isso faço sentir a alma a consumação de minha vida nela. E ela se sente como estreitada, sofre agonias mortais. Não sentindo mais a vida de seu Jesus, nela se sente consumir. Conforme sente faltar minha vida nela, da qual estava habituada a viver, debate-se, treme, quase como minha humanidade sobre a cruz, quando minha divindade, subtraindo-lhe a força, a deixou morrer. É como se a gente morresse, né? Sem a vontade divina, porque a vontade divina que é a vontade que é a vida. E se a gente não tem mais a nossa vontade, por alguns momentos Jesus deixa a gente sem essa como se fosse a privação da vontade dele, mas não é. Mas a gente tem a sensação de morrer, de não querer fazer nada, de sentir essa dor que a Aline estava falando. Se fosse sendo sugada, como se não conseguisse fazer nada. Esta consumação na alma não é humana, mas toda divina. E eu sinto a satisfação como se outra minha vida divina estivesse consumido por amor meu. E como não é sua vida que se consumiu, senão a minha, a que já não sente mais, que já não vê, parece-lhe que eu tenha morrido para ela. E as criaturas renovam os efeitos de minha consumação, e a alma duplica a graça e a glória. Sinto o doce encanto e os atrativos de minha humanidade que me fazia fazer o que eu queria. Por isso, deixa-me fazer também tu o que eu quero fazer em ti. Deixa-me livre e eu desenvolverei a minha vida. Pode fazer, Senhor, o que o Senhor quiser, para desenvolver sua vida em mim. Minha vida é sua. O outro dia me lamentava e lhe dizia, como me deixou? E Jesus, sério e imponente, me disse, cala-te, não digas tolices. Ele não deixa a gente nunca. Por mais que a gente sinta às vezes essas privações, Ele não deixa nunca. A gente acredita nas palavras dEle. Não digas tolices, não te deixei, estou no fundo de tua alma. Ele está no fundo de nossa alma. Por isso não me vês, e quando me vês é porque sai a superfície de tua alma. Não se distraia, eu te quero toda atenta em mim, para poder te ter para o bem de todos. A gente fica atento na vontade divina. A gente não pode pensar assim, se a gente está então fazendo
uma comparação assim com o que Jesus falou na aula, né? Dessa privação que a gente sente. Se a gente está nesse estado, né, se sentindo sugado, sem forças, com esse vazio, a gente não pensa assim: eu perdi o dom da divina vontade. Eu não estou na vontade divina, eu perdi, eu tô na minha vontade humana, eu estou pecando, não sei o quê. Não é pra gente sentir isso, porque Jesus vai falar a mesma coisa. Para, cala-te, não digas essas tolices. Não te deixei, a vontade divina não te deixou. É a vontade divina que você sinta isso nesse momento. Esse estado é a vontade divina e você se abandona. Se abandona. Não se distrai, te quero toda atenta em mim, para poder te ter para o bem de todos. Você morre por amor, você morre. Você consome a sua vida pela humanidade, igualzinho Jesus, igualzinho. Você consome a sua vida pelo bem de todos, para salvar todos. Volume 14, trecho 53. Na alma que vive na vontade divina, na divina vontade, forma-se a fonte de todas as dores e também de todas as alegrias. Sentia-me oprimida e sofredora, e meu interior como se estivesse em contínuo ato de sofrer novas destruições e aniquilamento de meu pobre ser. Então pedi a Jesus que me desse a força, e ele, ao vir, me tomou em seus braços para infundir-me nova vida. Mas esta nova vida era para me dar a ocasião de sofrer uma nova morte, para depois infundir-me outra nova vida. Então a gente sente, não tão forte assim como a Luísa, de sentir-se morrer, né? Mas, gente, Deus é o Criador. Você não precisa ter, né? Às vezes a gente pode ter assim, não, eu não quero sofrer tanto. Meu Deus, isso é amor. Eu não consigo nem explicar. Você se entregar assim, confiar. E realmente, às vezes a gente sofre tanto, mas você sofre e ao mesmo tempo você pensa, você não pensa nada, você se entrega, porque você fala assim, ele é o autor da vida, você recebe a força dele, você tem aquela confiança nele, você se abandona nele. Ele que, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala, né, quando Jesus fala que às vezes tem pessoas que não se expõe muito, né, não fala muito do que acontece, porque tem medo de ser corrigido, de sofrer, de ser exposto e tudo. Aí pensa assim, eu não vou suportar uma humilhação, eu não vou. Tantas vezes que aconteceu isso comigo, que eu chorava muito, eu sofria muito. Às vezes nem era comigo, como eu falei lá no áudio que eu mandei no grupo, às vezes Jesus falava umas coisas e eu achava que era comigo. E eu sofria tanto, porque eu pensava, meu Deus, eu não estou correspondendo ao Senhor, eu não estou. Mas mesmo assim, gente, mesmo quando Jesus fala alguma coisa assim no grupo, né? Eu quero mais amor, mais correspondência, tudo. É para todo mundo. Até eu falo assim, eu também. Às vezes não é diretamente para mim que ele está falando, não estava pensando na minha pessoa quando ele estava falando, mas eu sempre penso que eu posso fazer mais. Nunca acho assim, tá bom, nossa, eu tô fazendo mais do que, nossa, eu tô fazendo tudo. Nossa, gente, eu penso assim, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Oh, meu Deus, eu quero mais tempo para fazer mais e mais e mais e mais. Então, aí mas às vezes ele falava alguma coisa no grupo. Um dia, por exemplo, contei lá que a Aline escreveu alguma coisa lá, eu não lembro o que era. Eu sei que eu jurava que ela estava falando para mim, e não era para mim. Mas isso me fez sofrer tanto, eu chorei tanto. Meu Deus, eu sofri muito. Só que ao mesmo tempo que eu estava sofrendo, eu sentia Jesus me dando força para sofrer, sabe? E eu sentia uma dor tão grande, e eu chorava tanto. E ao mesmo tempo eu sentia a força dele me sustentando ali, que eu estava sentindo muita dor. E aí eu pensava que eu estava ofendendo a ele. Nossa, foi um martírio. Aí depois que passou, aí eu chorei, me acalmei. Eu falei, meu Deus, para viver isso que eu estou vivendo, eu suporto sentir qualquer dor. Porque é o amor que eu estou sentindo. O que eu estava sentindo, o que ele estava colocando no meu coração, assim, que eu estava vivendo. Falei, para viver isso aqui, eu suporto qualquer dor, qualquer martírio, qualquer dor. Vale a pena.
eu não me importo. E eu sei que eu estou aqui destruída, mas eu sei que o Senhor vai me dar a vida de novo, porque sempre acontece isso. Sempre acontece, eu fico tão aniquilada, mas eu sei que no outro dia, ou no mesmo dia, Ele já me devolve a vida. Eu passo por aquele martírio e Ele me devolve a vida, a alegria, a vida, o ânimo, a força. E às vezes Ele vai colocar de novo naquela situação, mas eu sei, eu já conheço, Deus é imutável. E se algum dia Ele não me devolver a vida e eu morrer? Amém. Morri, morri. É a vontade dEle, então você se abandona, você confia nele plenamente. Confia que Ele é o autor da vida, que Ele é a fonte de tudo. Então, se Ele é a fonte de tudo, se Ele quiser, Ele vai me devolver. E eu fico tranquila nas mãos dEle. Eu sou criatura, Ele é o Criador, eu me abandono. Aí Ele falou, minha filha, minha vontade abraça tudo. Encerra em si todas as penas, todos os martírios, todas as dores que há no giro de todos os séculos. Minha vontade abraça tudo. Encerra em si todas as penas, todos os martírios, todas as dores que há no giro de todos os séculos. Eis porque minha humanidade abraçou tudo. Cada pena, cada martírio de criatura. Porque a minha vida não foi outra coisa que a vida da divina vontade. E isto era conveniente para cumprir a obra da redenção. E não só para isso, senão para poder constituir-me rei, ajuda e força de todos os martírios, dores e penas. Se não tivesse em mim a fonte de todos os martírios, das dores e penas, como poderia chamar-me rei de todos e possuir em mim a fonte de todas as ajudas, apoios, força e graça necessária em cada pena de criatura? É necessário ter para dar. Eis porque te disse tantas vezes que a missão de chamar uma alma a viver no meu querer é a maior, a mais alta e sublime, não há outra coisa que a possa igualar. A imensidão de meu querer lhe fará chegar a todos os martírios, penas e dores. Minha mesma vontade lhe dará a força divina para sustentá-los e formará nela fontes de martírio e dor. E meu próprio querer a constituirá rainha de todos os martírios, dores e penas. Vês o que significa viver no meu querer? Sofrer não só um martírio, mas todos os martírios. Não só uma pena e dor, mas todas as penas e todas as dores. Eis porque a necessidade de que minha vontade lhe seja vida, de outra maneira, quem lhe daria a força em tanto sofrer? E se isso não fosse assim, como se poderia dizer que a alma que vive em meu querer é a força do mártir? Se não tivesse nela a substância dessa pena, como poderia ser força de outro? Seria somente um modo de dizer, uma coisa fantástica, não uma realidade. Vejo que te assustas ao ouvir isto. Não temas. Tantos martírios, dores e penas serão correspondidos com inumeráveis alegrias, contentamentos e graças, dos quais o meu próprio querer formará fontes inesgotáveis. É justo se a alma que vive em meu querer formará a fonte. É justo. Se na alma que vive em meu querer formará a fonte das dores para a ajuda de toda a família humana, é também justo que forme a fonte das alegrias e das graças, com esta diferença, que a das dores terá um fim, porque as coisas daqui abaixo, por quanto grandes sejam, estão sempre determinadas. Em troca, a fonte das alegrias são lá de cima, são divinas, portanto sem fim. Por isso o ânimo em fazer o caminho é minha vontade. Então, como foi falado na aula, é complicado a gente entender, eu acho complicado entender isso, Senhor, porque a gente não sofre esse martírio todo, a gente não sente esse martírio, ou é porque a gente sente e não sabe, não percebe, porque a alegria é tão grande, a paz que a gente sente é tão grande, a alegria que a gente sente, essa fonte de alegria, parece que ela disfarça tanto a fonte de dor e de dor que a gente sente, do martírio da nossa vontade. Ele fala que o sacrifício do sacrifício é não ter a vontade. O sacrifício da vontade humana é o maior de todos. Só que se a gente pensa assim, quando a gente pensa em martírio, a gente lembra de São Paulo, por exemplo, que foi preso, perseguido, foi morto, ele teve a cabeça decapitada. A gente não passou por isso.
não sofro desse jeito, meu Deus, eu não sofro, eu sou tão feliz, eu fico tão feliz. Mas parece que eu não sinto martírio, não sinto dor. Porque parece que a gente, eu não sei explicar. E a gente vê a vida da Luísa, a gente também não sente, as dores que ela descreve, a gente não sente, eu não sinto essa dor tão intensa que ela descreve, de sentir morte, assim, todo dia igual ela fala, toda vez ela tá falando isso. A gente não sente. Mas como ele falou, né, que ela seria a cabeça da missão. Ela seria a primeira filhinha da divina vontade, ela seria a alma que teria todos os bens, ele ia concentrar nela tudo, para dela sair a fonte de todos os bens para os outros, para as outras almas que vão viver na divina vontade. Ela é a filha primogênita, ela ficou no lugar de Adão. E através dela ele copia as outras almas. Então, quem é cabeça de uma missão tem um trabalho maior, assim, né, como se ele colocasse nela a fonte de todas as dores para ela ser a fonte de todos os bens para a gente, para quem viesse depois dela. E aí a gente não sente essa dor tão grande que ela sentia. Ela fala que sentia pena de inferno. Ela fala assim, eu sinto mais a pena maior do que a pena do inferno. Porque ela sentia a privação de Deus e ela ama a Deus. Os do inferno não amam. Eles têm a privação, mas não amam a Deus. E Jesus falava, você tem razão de sofrer isso aqui. Então, para ela a dor foi maior. Minha filha, minha vontade abraça tudo, encerra em si todas as penas, todos os martírios, todas as dores que há no giro de todos os séculos. Como se, assim, hoje para a gente não fosse necessário sentir todo esse martírio tão grande, essa dor tão grande, como ela sentiu, porque a gente está recebendo dela os bens, mas a gente sente uma dor, mas não é tão grande igual ela sente. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a gente sente dor, a gente aceita o que vem, assim, ó, Senhor, eu tô aqui, tô à sua disposição, que seja feita a tua vontade, né? Ele quer que a gente viva essa vida na prática, como ele está falando no grupo agora, que a gente vive na vida na prática, que acima de tudo esteja a vontade dele de ser conhecida, que a vontade dele seja conhecida, é a nossa missão aqui, que a vontade dele seja conhecida. A gente vive falando, conhecendo, destrinchando esses escritos para poder a vontade divina ser conhecida, e a gente sofre nesse processo. Sofre. Se doa, tem que estar fechando os olhos para o humano, tipo assim, né, como a gente está falando, a santidade humana é muito baseada nas virtudes. Então, se você, por exemplo, você está trabalhando, então você tem que ser a funcionária perfeita, exemplar. Você não pode tocar no seu celular enquanto você estiver trabalhando, fazendo suas coisas. Você não pode tocar, então você vai poder ver o grupo só na hora do almoço, você vai partilhar só na hora, você tem que ter a virtude, seu chefe tem que chegar e você está atenta, e ele não pode ver que você está mexendo no celular. Você não pode, porque você é santa, você tem que parecer muito santa, muito perfeita. Você não pode dar mau exemplo. Na divina vontade, é a vontade de Deus. Eu consigo fazer as duas coisas, um olho no trabalho e um olho em Jesus. E eu consigo fazer tudo. Então você fica acima de tudo isso. Isso é um martírio, porque pode ser que as pessoas olhem para você, nossa, essa menina é a mais distraída de todas. Nossa. Ninguém vê santidade em você, só vê defeito, só vê coisa ruim às vezes. Tem muita gente que vai ver assim, outras pessoas não. Outros vão receber o seu trabalho e vai falar, tá ótimo, tá perfeito, né? Você recebe elogio, você fica assim nessa, né? Indiferença, você tem uma santa indiferença. Isso é só Deus, é um martírio, só que é uma força que a gente recebe de Deus para sofrer esse martírio, então você não sente que é um martírio tão grande, né? É a explicação. Então ele fala aqui, ó. Ele fala, minha filha, minha vontade abraça tudo, encerra em si todas as penas, todos os martírios, todas as dores que há no giro de todos os séculos. Ele sentiu nele todas as nossas dores, sem ele ter culpa de nada, mas ele sentiu na pele, na carne dele, a dor, principalmente na alma.
As dores que ele sentiu na alma, as dores do mundo, ele sentiu mesmo as dores. E às vezes a gente sente, como eu falei, ele está falando no grupo para a gente ter mais amor. E a gente pega aquilo para a gente. E você sente uma dor insuportável por não estar correspondendo à vontade de Deus. Só que você está, às vezes, correspondendo e aquela mensagem era para outra pessoa. Só que você toma sobre si aquela dor. Igualzinho Jesus. Ele está falando, né? Você entendeu o recado para você e você sentiu uma dor insuportável na alma por não estar correspondendo à vontade de Deus. Porque você ama tanto e ele consegue tirar de você essa dor. Então ele sentia, mas Jesus não sentia assim. Como ele é Deus, ele tinha plena consciência de que com ele está tudo certo, entre ele e o Pai. Mas ele tomava a nossa dor, ele sentia a nossa dor, literalmente sentia todas as dores do mundo, todas as dores de todas as almas. E aí, eis porque minha humanidade abraçou tudo, cada pena, cada martírio de criatura. Ele sentiu a dor de todo mundo. Porque a minha vida não foi outra coisa que a vida da divina vontade. A divina vontade abraça todas essas dores. E Jesus sentiu todas essas dores da vontade divina. E aqui, ó, isso aqui, ó. Isto era conveniente para cumprir a obra da redenção. E não só para isso, senão para poder constituir-me rei. Ele tinha que, para cumprir a obra da redenção, ele tinha que aplacar a justiça, pagar a pena em nosso lugar, pagar o preço da nossa redenção, pagar o preço da nossa liberdade. E não só isso, senão para poder constituir-me rei, ajuda e força de todos os martírios, dores e penas. Porque, sendo ele a fonte da graça, a fonte dos bens, a fonte da força, como se fosse assim, quando eu estava ouvindo esse trecho, eu entendi assim, ó. Ele quis sentir na pele a nossa dor para entender o que a gente sente, para poder, ele sentiu a dor, para ele ter, como se fosse assim, ó, a palavra como é que é, meu pai? A palavra a palavra assim, ó, quando você se coloca no lugar do outro, você tem, meu Deus, como é que é aquela palavra que você se coloca no lugar do outro? Você tem, não lembro de jeito nenhum. Para você ter empatia. Empatia. Você se colocar no lugar do outro, você se coloca na dor do outro. Para você ter empatia, para sair de Deus, a misericórdia, ele sente a dor que a gente sente. Ele tomou carne humana e sentiu as nossas limitações, as nossas, né, como a carne, como a nossa carne, nossa vontade, eu não sei falar assim, tipo, ele sentiu. E aí, a partir disso, o coração dele fica misericordioso. Ele aplaca a justiça. E aí sai a misericórdia. Porque ele sentiu na pele o que a gente sente. Ele sentiu as nossas dores e teve compaixão. Compaixão. O coração dele é cheio de compaixão pelo ser humano. Porque ele sente na pele o que a gente passa aqui na terra. A fome, o frio, as tentações. E aí ele sentindo, ele abriu um mar de misericórdia, de compaixão, de graças para a gente passar por tudo isso. Porque ele sabe o que é. Eu sei o que você sente. Eu senti a sua dor. Né? E a gente recebe o perdão dele e a força para poder passar por isso. Então ele é o rei das dores e o rei da força, do amor, das graças. Ele se coloca no nosso lugar para ajudar, como se fosse assim, ó. Imagina um rei. Nesse reino, ele chega lá, o reino está destruído. Ele foi constituído rei de uma cidade. E aí o rei é como se fosse o príncipe, né? O pai, vamos pensar assim, ó, o pai é o rei. Jesus é o príncipe. Aí o pai falou assim, meu filho, vai lá para o reino humano. Você vai ficar lá no reino humano, na terra. Você vai lá, para ver como que tá lá. Tipo assim. Aí esse príncipe chega lá nas terras do pai e vê tudo destruído. Ele vê fome, ele vê guerra, ele vê só pobreza, as pessoas passando fome, necessidade, doentes.
Ele vê a tristeza muito grande, ele vê as pessoas necessitadas. E aí ele anda no meio do povo e ele tem compaixão daquelas pessoas e fala, nossa, aí ele liga pro pai, o negócio aqui tá situação complicada. Precisa de muita ajuda aqui, de muita ajuda, eu preciso trazer, nossa, tal situação, preciso matar a fome desse povo. É um exemplo, porque Jesus, o reino dele é espiritual, mas pensa assim, que ele é um rei, né? Vamos tirar Jesus e o pai da história, depois eu falo do pai, mas, por exemplo, tem um pai aqui na terra que tem, vamos pensar no Brasil então, para ficar mais fácil. O que acontece? Portugal foi colonizar o Brasil, né? Aí o rei de Portugal ficava lá em Portugal e administrando o Brasil lá de Portugal. Ficava administrando o Brasil lá de Portugal. Ele não vinha aqui. A sede do reino lá ficava lá em Portugal e ele ficava administrando o Brasil. De vez em quando vinha aqui e via a situação, beleza. Aí ele falou assim, eu não sei o nome dos personagens, não sei a história, não gravo a história não. Aí, acho que era o Dom João que mandou o Dom Pedro pra cá, acho que era. Uma vez minha amiga me contou que ela é professora de história. Eu estudei isso na escola, mas não lembro o nome. Aí Dom João mandou o Dom Pedro pra cá. E aí Dom Pedro chegou aqui e viu a situação do povo. Gente, é uma história, não sei se foi assim. Porque às vezes você não falar, não é assim, não sei o que, ele não teve nada disso. Eu tô contando uma história, tô fazendo uma parábola. Ele chegou aqui, viu o sofrimento, ele viu fome, ele viu as pessoas passando necessidade, ele viu a escravidão, ele viu aquela situação tão complexa e falou, nossa, eu tenho que ajudar esse povo e ajudou o povo porque ele teve compaixão, ele olhou com os próprios olhos dele, então ele viu, nossa, esse povo precisa que eu fique aqui, que eu ajude eles, porque aqui está muito complicado. Criança passando fome, trabalhando, escravidão, não sei o que. Eu preciso ajudar esse povo humanamente, né? Com comida, o povo passa fome, preciso resolver a situação. E aí ele fala, pai, aqui tá complicado, manda gente, manda dinheiro, manda coisa aqui, porque o negócio tá feio, esse povo precisa de ajuda. Se bem que aqui a riqueza tá toda aqui, né? Por isso que eu tô falando que é uma história. Aí, por que ele teve compaixão? Porque ele viu com os próprios olhos. Aí imagina que esse rei fala assim, eu vou viver um dia lá imagina que eles estavam explorando o Brasil. Eu vou lá um dia fazer a exploração, eu vou lá junto trabalhar com esse povo para sentir na pele o que eles passam. Vai lá tirar o pau-brasil, toda aquela história lá. E pega no trabalho mesmo. Ele fala, nossa, é muito complicado esse trabalho, que cansaço, nossa, eu preciso ajudar esse povo, porque eu senti na pele como eles sofrem. Então eu vou ajudar. Então ele ajudou porque ele sentiu na pele. Então nossa, eu preciso arrumar um local para esse povo descansar, para eles eu preciso melhorar a alimentação deles, dar mais água, colocar mais coisas aqui, porque eles estão sofrendo demais, eles vão morrer aqui. Ele só teve essa visão de compaixão porque ele sentiu na pele. Então, é como se fosse assim, Jesus ele sentiu na pele. Aí o Dom João, ele não sentiu, porque ele não vem aqui, por exemplo, que estava lá em Portugal, não vinha aqui. Se o Dom Pedro não viesse aqui, ele não, tá tudo bem lá. Ele não sentiu na pele para ter a compaixão e para sair os bens dele, a compaixão e ele resolver a situação, né? Então Jesus sentiu na pele a nossa dor e teve misericórdia ele teve compaixão. Eu entendi isso. Que ele sentiu na pele para poder ter compaixão. Ele explica isso no livro do céu, num outro trecho, ele fala que quando ele está só na divindade e quando ele está na humanidade, o coração dele sente compaixão. A compaixão é do humano. Ele fala isso, que sentir compaixão é uma característica humana. Tem um coração que tem compaixão. Quando ele... Eu não sei explicar, eu vou ter que procurar o trecho depois para explicar, mas ele explica assim que a compaixão é do coração humano.
Então, ele tendo um coração humano, ele teve compaixão, ele sentiu a dor. Como é que ele vai ter compaixão se ele não sentir a dor? Como é que a historinha que eu contei, como é que ele ia ter compaixão do povo se ele não fosse lá e sofresse? Ele não ia saber o que é, ele não ia ter noção, ele não ia saber. Então, ele tem compaixão porque ele sente a dor. Ele olha e vê, nossa, ele olha uma pessoa sofrendo fome, por exemplo, ele sabe o que é sofrer fome e ele tem compaixão. Se não tivesse em mim a fonte de todos os martírios, dores e penas, como poderia chamar-me rei de todos e possuir em mim a fonte de todas as ajudas, apoio, força e graça necessária em cada pena? Como é que ele ia saber? Como é que ele ia ter a fonte? Como é que ele ia ajudar, apoiar, dar força se ele não soubesse o que é sentir a pena? Ele ajuda, ele apoia, porque ele sabe tanto que é difícil. Se ele sabe tanto que é difícil. E ele sabendo que a gente é uma criatura, que a gente não tem a fonte da força, não tem. Ele dá a força e ajuda para a gente passar por tudo que ele permitir. É necessário ter para dar. Isso porque te disse tantas vezes que a missão de chamar uma alma a viver meu crer é a maior, a mais alta e a mais sublime. Não há outra que a possa igualar. Então é isso. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.